Seja bem-vinda, Maria, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre algo que vai lhe interessar muito. Quem tem que acreditar é você. E eu quero dizer a você que vai dar certo. Você pode dizer a mim, como assim, Vitória? Como pode? Jorge, seja bem-vindo em nome de Jesus. Cida, seja bem-vinda. Como pode dar certo? Eu estou dizendo a você que vai dar certo porque eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Se você verdadeiramente parar para escutar essa mensagem, você vai ter tanto certeza quanto a mim, quanto eu tenho, que vai dar certo. E independente do que você vai fazer, comece dando o primeiro passo com o que você tem, aonde você está. Quem tem que acreditar em você é você. Quem tem que colocar fé em você é você. Porque a palavra de Deus diz, se tu creres, tu verás os sinais acontecer em tua vida. Obrigada, Isaías. Seja bem-vindo, meu amigo. Se você crê, ninguém te combate, ninguém te bate, porque todos os dias você vai levantar com toda a vontade, com toda a energia, e você vai conseguir verdadeiramente ver o milagre acontecer. Mas quem tem que acreditar? Porque um menino da favela sai da favela e se torna um jogador de futebol conhecido no mundo inteiro, porque ele acreditou. Ninguém acreditava naquele menino. Eu conheço uma história aqui num bairro que eu moro. Eu não vou citar o nome, mas é um grande jogador de futebol hoje. Aliás, já foi um grande jogador de futebol. Hoje é um técnico de futebol, mas ele acreditou nele. Ele acreditou na capacidade que Deus deu para ele. E muitas vezes o que está acontecendo comigo e com você é que nós não acreditamos nas nossas capacidades. O que falta é constância. O que falta é você permanecer na porta. Não saia do seu lugar. Obrigada, Israel, que Deus te abençoe, meu Deus te cubra de bênção. Obrigada pelas rosas. Que Deus te abençoe. Gratidão a todos. Boa noite, boa noite. 80% da meta da live está concluída. Comemore. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Jael. Obrigada por estar aqui me fortalecendo. Então, quando você crê, quando você verdadeiramente coloca o seu empenho, a sua constância, a sua presença, você foca. Você sabe que as crianças ou adultos autistas, inclusive eu vi uma matéria, não sei se é verdade, que Elon Musk, ele é autista. Então, ele mesmo na matéria está falando sobre isso. E aquele cara é altamente inteligente. Mas ele acredita ao ponto de pegar o dinheiro dele e investir num projeto bilionário, trilionário, porque ele sabe que o que acontece através do seu movimento. É o seu movimento. Não tente ser bonzinho para ninguém. Faça o seu. Acredite em você. As pessoas geralmente, em nome de Jesus, vou te dizer algo agora muito forte. As pessoas querem te combater porque elas não querem que você saia do lugar. Elas não querem que você cresça. Então, impedimento. Mas quando você crê, quando você acredita, você faz com que todas as montanhas sejam lançadas ao mar.
Mas vitória é uma montanha se você tiver fé. Essa montanha pode ser o teu problema. Boa noite, pastora Nilza. Bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vou mandar um convite para a senhora aceita se quiser, tá bom? Não é obrigada. A gente só pode fazer as coisas quando a gente tem verdadeiramente vontade. Quando a gente tem... Boa noite, pastora. Boa noite. Boa noite, pastora Vitória. Como vai a senhora? Tô bem. E a senhora, pastora? Tô bem, graças a Deus. Gente, a pastora Nilza está na Itália e está aqui fortalecendo nosso trabalho, nossa live. Nós nos conhecemos aqui na internet mesmo, mas é uma pessoa maravilhosa. Segue ela aí, em nome de Jesus. Pastora, traz uma palavra para a gente. Sim, vou trazer uma palavra, sim. Vou trazer uma palavra sobre... Vamos ver. O que, por exemplo, sobre o quê? Dá uma ideia aí. Hoje estou falando sobre a fé, porque a palavra de Deus diz o seguinte: se tu tiveres fé, tu verás o milagre. Então, quando a gente tem um projeto, a gente não tem que estar escutando o que fulano ou cicrano acha. Achar é só achismo, né, pastora? É verdade. Nós geralmente temos que acreditar. É verdade. Geralmente quando a gente tem um plano, né? A gente primeiramente coloca na mão do Senhor, ora a Deus e fecha a boca, né? Porque se a gente for ficar falando para um, para outro, e se a ideia for boa, a pessoa às vezes até copia a ideia da gente, né? Quando a gente vai fazer aquele projeto, a pessoa já pulou na frente, já entrou a inveja, já começa a atrapalhar, né? Quando a gente tem um plano, um projeto, primeiramente orar a Deus, pôr na mão do Senhor, e depois que está tudo já realizado, tudo posto em prática, aí começa a contar, né? Às vezes nem precisa contar, as pessoas começam a ver, né? A ver Sinais. a vitória na sua vida, os sinais, e a bênção é assim, ela vem, mas Deus ele dá a estratégia, dá a sabedoria, como você vai pôr em prática aquele projeto, né? Às vezes a pessoa tem um projeto e coloca lá dentro da gaveta, pensa que não é capaz de realizar aquele projeto e vai se auto-sabotando, deixando sempre para amanhã, para depois, né? Isso é procrastinação, né? Fica procrastinando. Procrastinação. Vou falar sobre isso hoje também, pastora. A palavra é essa. Isso. Procrastinação por falta da fé que nós devemos ter em nós mesmos. Porque nós somos a casa de Deus. Nós somos a igreja e a igreja já venceu. É verdade. Fala, pastora. Então, vamos falar sobre isso, né? Sobre o projeto, né? Não procrastinar e sempre estar ali em oração, pedindo a Deus e com aquela fé viva, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera, né? Então, fé é fundamental. A fé é fundamental para você pôr o seu projeto em prática, né? É verdade. Então, hoje estava vendo um vídeo com um ex-jogador de basquete, que ele faz parte aqui também na plataforma. E ele estava dizendo que se tornou jogador de basquete, mas que ninguém acreditava que ele se tornaria um jogador de basquete. Então, muitas das vezes, o que a gente vai fazer é um sonho para os outros. Mas não pode ser só um sonho para você, tem que ser, como falou a pastora,
um projeto. Boa noite, Liliane. Bem-vinda, minha querida. Então, aquele projeto, ele tem que ser uma coisa que tenha uma constância. Você tem que estar em movimento para realizar aquele projeto e ir sempre subindo de nível com ele. É como se você começasse uma casa. Como é que a gente começa uma casa? Fazendo um buraco no chão, colocando ferro no chão, colocando tijolo no chão, dependendo de quantos andares você vai colocar mais ou menos colunas. Então, essa coluna, gratidão, Liliane. Esta coluna que vai sustentar o projeto, ela tem que ser forte, ela tem que ser... É a sua fé. A sua fé é a coluna que vai fazer com que o projeto ele venha se realizar. Mas na frente sempre Deus. Na frente sempre Deus. Porque se você tem fé em Deus, você tem fé em você. Porque você é a casa dele. Se você é a casa de Deus, acredite, a igreja já venceu. Fique à vontade, pastora. Amém. Pode falar, pastora. Ah, sim. Eu vi um testemunho de uma pessoa que na época da Covid, eu guardei isso na minha cabeça faz muito tempo já. Que quando começou a ganhar aquele benefício do governo, né? A mulher pegou aquele primeiro dinheiro dela, do benefício, que era pouco, e aí ela comprou bastante frango e ela começou a assar aqueles frangos para vender. E dali, no outro pagamento, ela já, com aquele dinheiro daqueles primeiros frangos, no outro pagamento, ela já conseguiu comprar aquela máquina que põe o frango para girar, sabe? Colocou ali, e dali por diante ela já foi sempre subindo cada vez mais, cada mês ela subia mais, quando ela pegava o lucro e mais o outro pagamento, e foi dali que ela conseguiu dar o primeiro passo de ela colocar o projeto dela em prática, né? A gente pensa que para a gente botar o projeto da gente em prática, você tem que ter muito dinheiro, né? Você começa de pouco, do primeiro degrau, ou quer fazer, por exemplo, pode começar vendendo um biscoito, né? Daquele biscoito você vai crescendo, daqui a pouco você está ali com uma lojinha só de biscoito, de bolo, de pão, né? Essas coisas maravilhosas, gostosas de comer. Quem tem o dom, tem o talento, né? Começa com pouco e daquele pouco Deus faz muito, faz grande, porque Deus é o Deus da multiplicação, né? Quando ele multiplicou ali os pães e os peixes, ele pode fazer também na mão da pessoa que tem um sonho, tem um projeto. É só ter aquela fé viva em Deus, aquela certeza, aquela confiança, e Deus vai dando estratégia para a pessoa, sabedoria, como ela vai vender os seus produtos, né? Hoje tem muito aí a internet, você pode vender de porta em porta, usar a internet, tem muitos meios de você mostrar o seu produto, né? Então, que Vender você que sua tem o seu saca de projeto, limão. vender sua saca de limão. Então, é a palavra que eu tenho para você hoje. Se você tem um sonho de ser um empresário, uma empresária, não desista. Vai com aquele pouco que você tem. A sua fé, Deus vai te honrar. Glória a Deus. Olha, existem pessoas, pastora, que fica estaciona num nível. Só chega até ali. Dali não passa mais. Por quê? Porque as pessoas têm medo. E quando esse medo vem, não é o medo de encarar o projeto, porque o projeto já foi dado o primeiro passo. É medo dele mesmo não dar conta. E muitas vezes crenças de não merecimento.
de não merecimento, que está em pecado, que pobre nasceu pobre, vai morrer pobre, porque era isso que a gente escutava quando era criança. Já escutou isso, pastora? É verdade, é desse jeito mesmo. Ou às vezes a pessoa também fica com aquele negócio, porque se você começar a brilhar demais, você vai incomodar muita gente, né? Então, às vezes a pessoa começa a querer ficar só ali na sombra, começa a se eliminar, porque se ela brilhar, vai incomodar. E os primeiros incomodados são os próprios mesmo da família, né? Ou os próprios amigos, né? Que não quer. Ele quer que você brilhe, mas não pode brilhar mais que eles, né? Se você brilhar mais que eles, começa a incomodar. E muitas das vezes a pessoa começa a se eliminar para não incomodar. A pessoa começa a apagar a sua própria luz, não Exato. é, pastora? É desse Então, jeito. essa luz que você tem, ela não é sua. A luz que você tem, ela não é, aliás, ela não é só sua. Ela é uma luz que é uma onda de energia. Quem é Deus para você? Deus é uma pessoa que está longe? Deus é uma pessoa que está distante? Ou Deus é uma pessoa que habita dentro de você? Porque Deus é a luz. E se Deus habita dentro de mim, consequentemente eu sou luz também. Por isso que a Bíblia diz: tu és a luz da terra, o sal da terra e a luz do mundo. Então essa luz, muitas vezes eu vi uma terapeuta falando sobre um assunto que eu gosto muito de estudar sobre isso. É quando a pessoa se auto-sabota. O rapaz, ele era lindo, muito bonito, e todas as pessoas na casa tinham ciúmes, tinha inveja, a própria família, não é? E esse rapaz começou a ser perseguido pelos próprios irmãos, pela própria família, e ele começou a comer. Dava crise de ansiedade e ele comia. Esse rapaz terminou com mais de 150 quilos. Né? Ficou com obesidade mórbida. Porque depois que ele começou a se tratar, fazer terapia, gente, isso eu garanto a vocês que existe, porque eu sou terapeuta, eu passei pelos processos parecidos, não posso falar totalmente como foi que aconteceu, mas eu cheguei a me automutilar. Então, aquele rapaz comia porque ele era proibido de ser bonito. A beleza dele era proibida para ele. Às vezes você tem um talento, você tem uma empresa, mas é como se aquele teu projeto fosse proibido para você. O teu brilho incomoda muita gente. A tua capacidade, a tua inteligência, a tua luz, a tua intimidade com Deus, os teus dons espirituais. Tem uma coisa que incomoda, pastora, são os dons espirituais, não é? E a postura que muitas vezes a pessoa tem diante de determinados problemas, a própria postura da pessoa se conduzir diante da vida. O que é que a senhora acha disso? É verdade, porque quando a pessoa ela tem aquela firmeza, ela tem aquela convicção, aquela certeza, e ela passa também a incomodar aquelas pessoas que são dúbia, né, que são de dúbio pensamento, hoje pensa uma coisa, amanhã pensa outra, né? Então, a pessoa que ela quer prosperar na vida, ela tem que ter aquela certeza, aquela convicção que Deus é com ela e que todo projeto que ela lançar diante do Senhor, que Deus vai fazer acontecer. Então, quando a pessoa muitas das vezes até vê que você tem uma fé sobrenatural, uma fé que faz a diferença, também você passa a ser invejado. É verdade. Eu vou dizer uma coisa a vocês que vocês devem fazer. Como a pastora está falando, quando você for colocar um projeto em ação, não fala para ninguém.
Não fala pra ninguém. Fernando, seja bem-vindo. Jael, obrigada por estar curtindo a live. Me ajuda no tap-tap em nome de Jesus. Me ajuda nos tap-tap em nome de Jesus. Você tem que crer de uma forma que mesmo você notando que está incomodando, as pessoas aqui no Nordeste, sabe, pastora, tem um ditado popular aqui entre os jovens que diz assim: fulano está pagando de doido. Esse pagando de doido é justamente isso, faça-se de desentendido. Quando as pessoas perguntarem o que você está fazendo, não confesse a ninguém o seu projeto. Como a pastora Nilza acabou de dizer, muitas vezes você vai falar do seu projeto e o que é que acontece. A pessoa vem lá do outro lado, pega a tua ideia e coloca em prática bem antes do que você. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Acreditem. Eu não vou me estender nesses detalhes hoje, porque o que eu quero falar para você é que você não pode se auto-sabotar. Você tem que ter constância no seu projeto, no seu sonho. É um passo de cada vez. Ninguém está vendo nada ainda porque está na incubadora. Não tem problema. Continua no caminho. O cara que tem que acreditar é você. A pessoa que tem que acreditar é você. Porque quem vai trazer a bênção para você é Deus. Mas a bênção ela é buscada pessoalmente. Cada um cuida da sua. E cada um segundo as suas obras. Pura verdade, isso tudo eu passei. A inveja, não é? Eu tenho um amigo que está aqui na live, não é? Israel Santana, ele passou por isso. Ele passou por esse processo, eu assisti a live dele, e ele estava falando justamente sobre isso. Ele foi sabotado. Quando alguém nos sabota, tudo bem, a gente vai lá, dá um jeito, tem vitória, mas quando nós mesmos nos sabotamos, e aí? Fica difícil depois você dizer para você mesmo que foi você. E se isso já aconteceu na tua vida, inveja até dentro da igreja de dons que Deus me deu. Os dons, como eu acabei de dizer, Liliane, eles trazem muita inveja. Os dons, eles fazem com que muitas vezes a pessoa seja perseguido. Mas não é só dentro da igreja, não. Muitas vezes é dentro da própria casa. Acredite, os nossos piores inimigos, muitas vezes, está dentro da nossa própria família, porque é bíblico. E vocês saibam de uma coisa. Na cidade que Jesus morava, ele foi rejeitado. E até os próprios irmãos o rejeitou, porque se você ler a Bíblia, você vai entender, não é? Você vai entender que os irmãos de Jesus o rejeitou. Nem todos estavam ao lado dele, nem todos os acompanhavam. Então, quem tem que acreditar no milagre, quem está buscando o milagre? Se eu estou buscando essa vitória, esse projeto, este sonho, sou eu que tenho que ter responsabilidade comigo. Se eu tenho comprometimento com alguém, se eu tenho comprometimento, vamos dizer, Deus me livre, ser CLTista, viu? Eu nunca trabalhei com a carteira assinada, não. Eu sempre fui uma pessoa assim, autônoma. Sempre tive muita ideia assim para fazer comércio. Eu trabalhei com salão de beleza, eu trabalhei com mercadinho, eu trabalhei com barbearia, eu trabalhei com escritório de advocacia. E todas as vezes que eu botava a mão, pastora, Deus abençoava. A gente passa por lutas, por dificuldades, mas a fé
supera qualquer coisa. Fala, pastora Nilza. Ai, eu estava ali olhando, tem bastante figurinha que pode colocar, né? Eu estou tentando abrir a sua câmera para botar a senhora junto de mim e eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Não, tá certo, já aparecia ali, ó. Não, Tava pastor, eu certo. queria lhe botar aqui do meu lado, expandir. Sim, Eu coloquei a senhora agora no meu lugar. colocou. Abra sua câmera, pastora. Mas eu não sei onde que abre aqui a câmera. Como que eu abro? Ah, tá aqui. Achei, achei. Aham, aqui, achei. Glória a Deus. Olha a pastora Nilza aí, gente. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos da live da pastora Vitória, essa mulher de Deus abençoada, minha terapeuta. Graças a Deus que eu Obrigada, pastora. conheci a pastora Vitória no vídeo que ela fez. Entrei em contato e começamos a fazer a terapia e foi uma bênção. Está sendo uma bênção. Já tem um ano e pouco já que eu faço terapia já com a pastora Vitória, Há né? um Tem ano sido uma e acho que bênção. 1 ano e uns 4 meses já. Tem sido uma bênção na minha vida. Foi muito bom Mas a conhecer a senhora também pastora tem sido Vitória. uma bênção na minha. Amém. Glória a Deus. É Eu assim a terminei gente meu vai. estudo pela misericórdia de Deus. Deixa eu ler aqui o que foi que Liliane colocou. Pela misericórdia de Deus, debaixo de enxurrada de críticas. Gente, mas ela terminou. Sabe por que ela terminou? Porque ela acreditou na capacidade dela. E Exato. é isso que você tem que fazer. Você tem que confiar e acreditar em você. Porque se você não acreditar, a coisa não acontece. E muitas vezes você vai se auto-sabotar por crenças limitantes de pessoas que estão ao teu lado dizendo que não vai dar certo. Se todo mundo estiver contra você, acredite. É porque você está no caminho certo. É E eu digo verdade. mais uma coisa a você. Geralmente nós que fazemos a diferença, caminhamos sozinhos. As águias caminham solitárias. Elas voam solitárias, mas o voo delas é mais alto. Acredite. Então você tem que ousar, acreditar e expandir tudo isso aí que está na sua mão, esse projeto que você tem, não é isso? A pastora Nilza é brasileira e ela hoje ela falou para mim algo e eu admirei muito o que ela falou. Eu não vou dizer, mas eu quero falar assim para ela. Pastora, como foi o processo da senhora chegar até aí? Foi difícil para a senhora? Porque não é fácil, não é? Tantas pessoas Não, querem ir para a Europa, um país de primeiro é, mundo, ter oportunidade de trabalho, qualidade de vida, aonde a nossa pátria verdadeiramente não é mãe. Não é verdade? é. Olha, o meu projeto de vir aqui, de vir para a Itália, eu fiquei com ele guardado mais ou menos engavetado uns 20 anos, sabe? É, e aí eu orava a Deus, falava, Senhor, quando é que o Senhor vai abrir essa porta para mim? Ô Senhor, será que eu vou morrer antes de eu concluir esse meu projeto? Até que foi um dia, a minha filha falou, mãe, eu vou pagar a passagem para a senhora. Aí Glória a vim. Deus. Olha, Glória a mas Deus. Deus, olha, como eu fiquei tão feliz quando a minha filha falou, mãe, eu vou te pagar a sua passagem, você vem. Eu falei, ai, meu Deus, e agora, 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 como? Ai, eu nem Chegou dormi minha de tanta vez. felicidade. Fiquei muito feliz, nossa. Olha, fazia 20 anos que eu orava a Deus para esse projeto. E aconteceu, E Deus lhe aconteceu. preparou, porque muitas vezes, né, pastor, a gente passa por lutas, a É, gente passa por perseguições, covardias, a exato. gente passa por afrontas,
pessoas que não acreditam, e é muito natural que venha muitas vezes o cansaço, o desânimo, e que a gente olha para o céu e diz, meu Deus, até quando? É como se a gente estivesse buscando um Salvador que está lá fora. Você não tem que olhar para cá, para a vista dos homens, para o que está diante de você. Pastor, eu botei a senhora aí de propósito, viu? Tá? Ah, pastora, a senhora vai fazer a sua live, vai ser um sucesso. Eu vou lá lhe ajudar no Tep, vou Tá curtir bom. bastante, porque isso é uma coisa Amém. que eu gosto de ver, é pessoas crescendo. E quando Amém. a gente comemora junto a vitória, a gente não tem coisa melhor do que você É, ajudar alguém a sair de um nível para outro. E você vê, não é? A pessoa verdadeiramente tendo um, um posicionamento diferente, uma evolução. E eu fico muito alegre com a pastora Nilza. Eu passo as tarefinhas para ela. E toda semana a gente se encontra, né, pastor? Eu deixo é sempre uma verdade. tarefa para ela fazer. E nossa, como essa mulher tem avançado, né? Como ela tem crescido. Ela É hoje é uma verdade. cidadã italiana. E eu É. perguntei para ela o seguinte, eu vou perguntar de novo para que ela diga para vocês como é se sentir uma cidadã italiana, né? Num país de primeiro mundo e tá tendo essa oportunidade de abertura aí, pastora, para a senhora. Como é isso? Olha, pastora, é outro nível, viu? Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por essa porta que Deus abriu para mim, por essa oportunidade. Eu só tenho mesmo que agradecer a Deus, porque se não fosse Deus, eu não conseguiria tudo essa etapa de processo, de documento, de espera, e não foi fácil a espera dos meus documentos, que no meu processo demorou 1 ano e meio. Para muitas pessoas demora bem menos, né? Para mim, Deus sabe o propósito, por que que eu estou aqui, né? Então, demorou muito mais. E foi luta, luta, oração, oração, perseverança. E Deus me deu, sabe? Quando chegou o dia, foi assim, ó, foi depressa, assim, ó. Peguei tudo no meu documento. Foi maravilhoso. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela vitória da pastora, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vitória que está nessa live hoje. Receba. Amém. Quem tem que Amém. acreditar é vocês. Porque a pastora passou 20 anos na incubadora com o seu projeto, mas ela É, não deixou de acreditar. Vem o desânimo, mas você não pode deixar de acreditar. Vem o cansaço, muitas vezes vem a insegurança, muitas vezes vem até aquela a fraqueza da fé. Gente, chega às vezes, existem momentos que a gente não tem forças nem para orar. Isso já é aconteceu com a verdade. senhora, pastora? Já aconteceu por várias vezes. Ajoelhar e não ter mais palavra e ficar só ali ajoelhada, falar, Senhor, estou aqui. O Senhor sabe que eu preciso. E só gemer mesmo na presença de Deus. Eu sou muito grata pela presença da pastora Nilza na minha live. Sou muito grata de Amém. estar participando da engenharia interior dessa mulher guerreira. Ela é um exemplo de superação para mim e para todos Amém. vocês, acredite. Ela hoje está na Itália, ela hoje é uma cidadã italiana. E, gente, quando ela disse para mim, peguei meus documentos, Vitória, eu explodi de alegria, porque era como se eu estivesse lá pegando o meu documento e eu mesma estivesse comemorando. E eu olhei para ela, era outra pessoa. É, Era outra pessoa, não era a Nilza de uma semana atrás. O sorriso no rosto, a energia que ela passou para mim. É sério, pastora. Daquele dia a senhora estava e está radiante, viu? Continua assim, amém. Deus é contigo. Eu vou tirar a senhora está na câmera principal, a senhora está vendo?
Tô importante aqui, ó. Tá vendo que não tem medo, não Tô precisa ter vendo, medo? tô importante. A senhora vai Obrigada, pastora assistir a Vitória. Muito live obrigada. e vai ser. Eu vou tirar porque eu não sei se o TikTok, ele. Não sei explicar para vocês, gente, mas Tira, põe na tem pequena. dessas coisas, não é? As diretrizes, e eu não quero cometer nenhuma infração, porque ontem eu disse uma palavra e fui chamada a atenção hoje de manhã. Eu abri uma live hoje pela manhã, de 1 hora e pouca. Já está no grupo, gente. O trabalho do grupo, a live que está no grupo, eu estou falando sobre algo muito profundo. E, por favor, vocês que estão no grupo, não deixa de ir lá, dar uma revisada, não. Se você não pode assistir tudo, assiste uma parte de cada vez e vai acompanhando, porque é 1 hora e mais ou menos 1 hora e meia de live. Mas eu tenho live aí com 3 horas, 4 horas, mas eu acredito que sempre o assunto ele é edificante. O assunto verdadeiramente ele é um assunto que transforma vidas. Quando eu estou aqui com vocês, eu venho trazer o que eu tenho de melhor. Eu venho superabundar na tua vida. Quando eu estou aqui com vocês, eu venho derramar diante de vocês o que Deus tem me dado, a visão que Deus tem dado para mim. Então, é o meu transbordo, o meu cálice transborda, como diz Arcon, não é? É um amigo também aqui, ele sempre vem, eu às vezes vou na live dele, ele já veio na minha live, já me presenteou, e já é muito obrigado. Ele está curtindo a live. Eu peço a todos vocês, gente, curte a live, que é isso que faz a live subir, é isso que faz o TikTok entregar tap-tap na telinha. Por que, Vitória, tu quer que a gente curta a live? Porque eu quero que outras pessoas entrem, que outras pessoas escutem essa mensagem. Sabe, hoje uma senhora ligou para mim desesperada, querendo que eu atendesse o filho dela. E ela queria que eu atendesse assim, como se ela tivesse em casa e eu também, a gente tivesse desocupada, e que eu fosse atender o filho dela naquele momento, e ela dizendo que não tinha condições de pagar o valor. É muito duro, é muito pesado às vezes você querer ajudar, você querer compartilhar algo com alguém e você não ter condições. Na verdade, quando o menino ligou, eu estava em atendimento. Então, o filho dela, ela passou com o filho dela e o rapaz entrou em contato comigo e eu disse, olha, você tem que efetuar o pagamento para que a gente possa fazer o trabalho. Eu ajudo algumas pessoas, gente. Eu vou ser sincera, eu faço terapia, eu tenho esse projeto de fazer esse atendimento gratuito e verdadeiramente eu gosto, mas eu cheguei no meu limite, porque eu tenho que gravar para o grupo, eu tenho que fazer live. Jael, quer falar? Não! Glória a Deus, fica na paz, Jael, sem problema. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. O nosso projeto, muitas vezes, ele diz para mim o seguinte, Vitória, eu assisto os seus vídeos e me sinto muito bem, Deus fala comigo através dos seus vídeos. E eu quero dizer para vocês que não é só uma live, não é só um vídeo. Quando eu venho aqui na frente, eu peço a Deus, em nome de Jesus, eu digo, Senhor, eu quero ser só o canal. Eu quero que o Senhor fale através da minha boca. Eu quero que o Senhor edifique pessoas. Eu quero que verdadeiramente a palavra não seja minha, mas seja a tua palavra. Porque a palavra de Deus, ela remove montanhas. Então você é uno com Deus.
Você está contido nele e ele habita dentro de você porque você é a casa da verdade. Você é a casa de Deus. Você ficando na misericórdia. Vitória, o que é ficar na misericórdia? É permanecer no amor. Outras pessoas podem falar, permaneça na presença do Senhor. Porque se você estiver num estado de sofrimento, num estado de comparação, aí sabe o que é que vai acontecer? Você vai se comparar com o outro, inevitavelmente virá inveja. Você vai sentir inveja do outro, você vai se contaminar e dar o espaço para que o inimigo, ele trabalhe na sua vida de uma forma negativa da vida de outras pessoas. Vitória, Jesus Cristo te ama. Deus abençoe grandemente sua vida. Obrigada, minha querida Antonieta Barros. Gente, hoje está dando para ler alguma coisa, porque ontem não deu. Ontem não deu para ler nada. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Eu quero agradecer de todo o meu coração, porque quando eu comecei a fazer a minha live, a fazer os meus vídeos, eu disse assim, se eu chegar a 500 seguidores, já tá bom demais. Porque eu não acredito, porque eu vou falar tudo, eu vou dizer tudo, eu vou talvez ser banida, mas eu vou dizer porque as pessoas ao redor de mim, eu tô num local aonde não me cabe mais, sabe? E o meu sonho é sair daqui. E se Deus quiser, Ele faz. Mas imagine uma coisa, você está num local onde ninguém mais acredita em você. Não é? Eu tô dizendo isso, mas existem pessoas que eu me comunico com essas pessoas. Eu tenho um relacionamento, graças a Deus. Deus está me tirando do cativeiro agora, gente. E tenho tido o prazer de cada vez mais o número de pacientes, né, de terapia está aumentando. As pessoas estão me buscando. Eu tenho um trabalho onde eu atendo algumas pessoas, mas eu estou no meu limite. Eu não posso fazer terapia gratuita para todos, porque eu preciso pagar o Wi-Fi, eu preciso fazer feira. Eu estou começando aos 60 anos do zero. Eu digo que é do zero, gente, porque eu não fiquei com nenhuma segurança. Eu construí uma pousada na praia de Tamandaré com 10 apartamentos, e essa pousada ela já me trouxe muita rentabilidade, eu já ganhei muito dinheiro lá, mas hoje o meu ex, né, sabe, continua a exploração, mas eu abri mão. Sabe por quê? Vitória, você tem uma energia muito forte. Glória a Deus. Obrigada, Antonieta. Olha, minha segunda mãe, o nome dela era Antonieta. Quando eu morava com meu padrasto, ele estava me perseguindo dentro de casa, eu corria para a casa dela. E ela dizia, não me chama de Antonieta, só me chama de Tony. E eu chamava ela de Dona Tony. Aqui em Pernambuco, a gente tem essa mania de chamar senhora, dona. E ela dizia, chama só de Tony. Mas era impossível para mim chamar de Tony, sabe? Porque eu tinha um respeito tão grande àquela mulher. E na minha crença, na época, se eu respeitasse, eu tinha que chamar de senhor, de senhora, sabe? E no Dia das Mães, nem que fosse um paninho de prato, eu embrulhava no papel e levava para ela. E quando ela faleceu, eu não fui ao enterro, porque eu estava doente em cima de uma cama. Eu não fui ao enterro do meu pai também, porque eu estava doente em cima de uma cama. Eu estava, além de eu estar doente, eu estava geralmente sobre efeito de remédios psicotrópicos. A maioria das pessoas que me seguem já sabe o que aconteceu comigo. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem, que ela ligou para mim, ela entrou no meu
no meu verdinho, e ela passou pelo mesmo processo. Ela disse: olha, Vitória, eu passava o dia todinho dormindo. Quando eu ia para a escola, ele me levava e me trazia. Eu parei os meus estudos e passei a viver num verdadeiro cativeiro. Ele me afastou da minha família, ele me afastou. Então essa menina hoje, ela está saindo da cidade dela. Eu vou chamar ela, vou convidá-la para ela vir aqui dar uma palavra para você que passou pelo mesmo problema. Porque se ela vence, se eu venço, você vence. Porque quando eu cuido de mim, quando eu me saro, eu saro o mundo também. Você sabia disso? Que quando você se sara, quando você permite que Deus trabalhe na tua vida, você está sarando todo mundo ao seu redor. Porque você vai se tornar luz, você vai se tornar o sal da terra. E o sal, quando se torna insípido, ele só serve para ser pisado pelos homens. E o que eu quero te dizer nessa tarde é o seguinte: mantenha-se nessa firmeza, nessa fé, porque é disso que Deus se agrada. Eu quero dizer mais uma vez a você, porque Deus está mandando eu te dizer: vai dar certo. Eu vou fazer um vídeo hoje ainda com essa palavra. Vai dar certo. Vai dar certo. O seu projeto que você está aí. Aliás, eu vou dizer uma coisa a você. Já deu. Já deu certo. Deus, ele está trabalhando numa incubadora que nem você mesmo está vendo. Deus, ele está fazendo, mas ele está te dizendo: se movimente. Deus, ele gosta de movimento. Os homens começaram a construir uma torre, a Torre de Babel. Eles queriam ficar todos ali. Sabe o que foi que Deus fez? Porque Deus é Deus de movimento, é Deus de crescimento. E sem movimento, meu amor, não tem crescimento. Eu estava enclausurada dentro desta casa. Então, o que foi que aconteceu? Tudo que eu construí ruiu. Eu vou colocar no grupo uma mensagem que mandaram para mim de uma casinha que eu estava alugando. E a moça disse o seguinte para mim: gente, eu sou assim, eu falo mesmo. Ela falou para mim: isso aí está tudo caindo nos pedaços. Tá tudo caindo nos pedaços, derruba e faz outra. E ela estava certa, sabe? Porque eu estava com uma aparência horrível. Eu disse: sabe o quê? Eu vou reformar essa casa. Eu não tinha dinheiro. Eu não estava em condições. E, gente, deu certo. Deus botou um homem da minha vida, um pedreiro, e ele veio e ele fez aquele trabalho para mim pelo valor bem mais baixo. Obrigada, Liliane. A casa tava caindo uns pedaços, gente. É verdade, Liliane tá rindo. Mas é de rir mesmo. Mas na hora que eu recebi a mensagem, a ficha, caiu. Eu disse: não, peraí. Tá tudo despedaçado. Eu tenho que me levantar. Irmã, ore por mim. Deixa eu ver o teu nome. Primitivo. Tira esse nome. Eu vou te dar um conselho. Tira esse nome do teu perfil, tá? Você não é um primitivo. Você é uma pessoa atualizada. Você é uma pessoa grande. Você é uma pessoa poderosa. Essa foi boa mesmo. Então a ficha caiu. Sabe o que eu fiz? Eu digo: eu vou fazer de novo. Vou levantar, vou fazer o que tiver de ser feito. Então, tudo que está faltando agora, sabe o que é? É colocar a descarga e a tampa da bacia sanitária. E eu creio para a semana, gente, isso vai ser feito. Por quê? Porque Deus está na frente. Deus está tomando a frente. Deus trouxe aquele pedreiro, colocou aquele homem na minha vida. Gente, ele é uma bênção, sabe? Ele fala bem rapidinho. Que tem hora que para entender eu tenho que parar para entender o que ele está falando. Mas é uma pessoa do coração maravilhoso.
E Deus coloca, Deus manda suporte, Deus manda as pessoas. E Deus vai mandar pessoas ao teu encontro. Entenda o que eu estou dizendo. Vá em frente, permaneça, persevere, porque Deus está no negócio e vai dar certo. A pastora acabou de falar sobre a moça que vendia galinhas, não é? Vendia frango assado. Eu conheço uma senhora que ela começou vendendo espetinho, sabe? Espetinho. Ali numa praça, não vou dizer o nome, numa praça aqui próximo da minha casa. E hoje ela vai todos os dias, sabe? O maior espetinho é dela, tem aquele espaço de galeta. Dia de sexta, sábado e domingo, ela dobra assim, porque ela passa o dia e a noite, o dia e a noite. E ela é quem mais vende, mas ela tem constância, perseverança. E o que se tornou uma empresa de família. Os filhos, as noras, amém, glória a Deus. Olha, Primitivo, tira esse nome, tá? Eu tô falando sério. Bota um nome bem assim, bota um nome, sei lá, luz do sol, luz da manhã, alguma coisa desse tipo, tá? Porque isso aí é um mantra, que toda vez que alguém te chama assim, ou lê o teu, tá repetindo isso, e essa energia vai direto para você. Então isso aí é neurociência também. Coloca uma coisa bem para cima. É verdade, isso não é esoterismo, não é misticismo, mas é neurociência. E também é espiritual, porque a espiritualidade diz que o poder da palavra é tudo. Tudo foi feito através da palavra. E a palavra, ela tem um peso. Então, se você quer vencer... Eu troquei o meu nome, gente. Troquei o meu nome. Meu nome não é Vitória. No meu documento. Vitória é o nome social que eu uso para ter uma vida de mais qualidade. E por que eu troquei o meu nome? Porque durante o abuso, essa pessoa era praticamente a única pessoa que me chamava de Eliane, exceto a minha mãe, que também me chamava de Eliane. Mas a maioria das pessoas me chamava de Lila. Era um apelido carinhoso de criança. Lila. Então hoje as pessoas que se aproximam de mim e me perguntam como é seu nome, eu digo, pode me chamar de Vitória. E algumas pessoas até perguntam, olha, seu nome não é Vitória, não? Eu digo, é Vitória, é o meu novo nome social que eu uso. Meu nome de verdade é Eliane Simeão da Silva. Mas o meu nome social que eu uso é Vitória. E por que eu botei esse nome? Porque é um mantra que se repete, é como se fosse uma oração que eu estou fazendo a Deus. E muitas pessoas dizem, eu acho muito bonito seu nome, Vitória. Eu quero ser uma vitória. Eu quero dar esse testemunho. Eu quero sair de onde eu estou. Eu sei que Deus está trabalhando. Está acontecendo tanta sincronicidade, gente. Deus está trabalhando de uma forma tão maravilhosa na minha vida. Eu não vou dizer a vocês quais são os meus projetos, como disse a pastora. Meus projetos, eles estão na incubadora. Eu não posso ainda abrir minha boca para falar, mas eu creio em mim. Porque eu creio no Deus que habita dentro de mim. E se eu creio em Deus que habita dentro de mim e não acreditar em mim, eu não estou fazendo nada, é mentira. Porque se eu creio em Deus, eu vou e faço. E aonde eu botar a planta do meu pé, vai dar certo. Deus está falando com você. Vai dar certo. Vai dar certo. Faça em nome de Jesus. Vai colocar o teu projeto em ação, porque Deus, ele vai lhe dar vitória, ele vai te abençoar, ele vai abrir portas, vai mandar pessoas para verdadeiramente ser um suporte, uma coluna para você, para te fortalecer. Amém? Hoje em dia não creio em religião, e sim em mim. Religião, gente, religião, do jeito que está indo,
porque o Altíssimo está em mim. Eu também penso assim. A religião é bom para você buscar apoio espiritual, muitas vezes, num grupo de apoio da própria igreja. Mas o que nós vemos hoje é que o próprio membros daquele templo é uma competição, é um desfile de moda, é uma ostentação, é perseguição. Basta só Deus e você saber, Vitória. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Liliane. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, fica na misericórdia. E o que é ficar na misericórdia? Fica na presença do Senhor. Fica vibrando nessa imaginação que você não está separado. Porque só existe uma onda. Só existe uma onda no mundo inteiro. Uma onda de energia polarizada. E tudo é uno. Tudo está contido no Pai. E essa unidade, ela se multiplica em 8 bilhões praticamente de habitantes sobre a Terra, vivendo cada um a sua própria experiência. Então a experiência é tua. Quem tem que acreditar nesse taco é você. Quem tem que chutar essa bola e fazer esse gol é você, meu amor. Porque Deus está dizendo, marche. Marche, saia do lugar. Então, o que aconteceu com a torre da Babilônia, a torre que eles estavam construindo? O Senhor chegou lá e fez com que cada tribo, cada grupo, cada família falasse uma língua diferente. Para quê, Vitória? Para que eles se separassem. Então, foi cada um para o seu lado. Cada um se apartou daquela torre, tornou-se a Torre de Babel. E o que quer dizer Babel? Confusão de línguas. Ninguém se entendia mais ali. Era impossível continuar aquele projeto. O projeto, quando Deus não está nele, é afrontoso. Então, se você não está afrontando a Deus, eu vou dizer uma coisa. Existem mulheres Eu vou dizer uma coisa aqui que é um pouco forte, mas vocês vão me entender. Que tem casos com homens casados. Então isso não é um projeto de Deus, gente. Isso é um projeto satânico. Existem homens casados que têm casos com mulheres casadas. Você acha que isso é uma coisa de Deus? Eu vou esperar edificar a minha felicidade em cima da maldade do irmão ou da irmã. E isso nós não podemos fazer. Irmã, eu estou indo, mas apareço quando puder. Obrigada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Luz da manhã, sol da terra, estrela d'alva, alguma coisa parecida. Eu sei que você vai encontrar um nome bem bonito, tá bom? Fica na paz. Beijo de Vitória, gratidão. E tudo que você tem que fazer. Ai, Jael, me ajuda no Tep-Tep, em nome de Jesus. Curte, me ajuda. Liliane, pastora Nilza, se vocês estiverem aí, me ajuda no Tep-Tep. Gente, eu abri essa live hoje, um pouco mais tarde, eu abri essa live, era 6 horas da noite. Porque eu prometi pela manhã, eu tenho que ter constância, e eu estava olhando uma coisa. Sempre está acontecendo uma coisa para que eu pare. Hoje eu tive que sair, eu fui no armazém, eu tive que resolver algumas coisas com o pedreiro, eu tive que ir lá na obra por 2 vezes. Hoje eu não gravei muitos vídeos, eu ia gravar um material para o grupo e terminei que não gravei. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês, com toda dificuldade, constância. Constância. Essa hora, geralmente, quando eu não estou em live, eu já estou dormindo, eu já estou na cama. Mas hoje, eu disse, quem tem que se comprometer comigo sou eu mesma. Quem tem que buscar que a minha live cresça, que o meu nome cresça no TikTok, na internet, sou eu mesma. Então, se eu abro uma live, quem tem que abrir a live sou eu mesma. E muitas vezes você está esperando ajuda. Não espera ajuda de ninguém. Porque se você esperar, escuta,
Você não dá o passo principal. Você vai ter que começar pelo menos orando por isso. E você vai dando seus primeiros passos, guardando R$ 100, R$ 50, R$ 10, sabe? Não compra aquela pizza, deixa a pizza pra lá, para de comer na rua, fazer lanchinho aqui, lanchinho ali, comprar presentinho, não é? A gente às vezes quer agradar as pessoas. Cuide primeiro do seu projeto. Seja egoísta. Porque ser egoísta para cuidar de nós mesmos, Deus abençoa. Todos nós temos que ter um pouco de egoísmo e isso não é pecado. Agora, você vê uma pessoa precisando de um socorro e não socorrer, aí é feio, gente. É horrível. Eu estou passando por um processo que muita gente me procura na internet. Muita gente, não é uma, nem duas, nem três. São muitas pessoas. Para eu fazer a terapia gratuita, eu não posso fazer isso. Eu não posso, primeiro porque é o meu trabalho. E todo trabalhador é digno do seu salário. E se eu não cobrar, eu estou indo contra as leis de Deus. Eu estou desfazendo de mim mesma, eu estarei me diminuindo. Obrigada, pastora, por estar curtindo. Você vai estar desfazendo de você mesmo. Cobre um preço justo para você, mas que seja justo para as pessoas também. E Vitória, aí quem não pode pagar, você pode adequar, você pode dar um bônus à pessoa durante um período mais difícil, mas não vai abrir a porta para estar fazendo as coisas de graça, porque trabalho é sangue, suor e tempo. E tudo isso, energia vital, você não vai ter de volta. O tempo que passou já era. Você nunca vai pisar no mesmo rio 2 vezes. Você não é mais a pessoa que você era pela manhã. Você não é mais a pessoa que você era quando você entrou nessa live. Sabe por quê? Porque eu também não sou mais. A pastora falou, Liliane falou, algumas pessoas comentaram aqui. Eu já cresci através de vocês. Deus já falou comigo aqui, porque quando eu levo a palavra para vocês, ela primeiro passa por mim. E a palavra de Deus, ela é como uma espada cortante. Ela vai nos cortando, sabe? E ela penetra no sangue, na medula, nos órgãos, no coração, no pensamento, na intenção, nos projetos. Então coloca tudo na mão do Senhor, porque Ele vai fazer. A vitória é tua, em nome de Jesus. E eu creio em você, porque você é a casa da verdade. Você é a casa de Deus. Você é a pessoa escolhida, preparada. E tem mais. Deus, Ele te muniu com sagacidade, molejo, sabe? Jogo de cintura, estratégia, e você não pode duvidar disso. Dê o primeiro passo, saia do lugar, vá vender a sua saca de limão, porque eu estou vendendo a minha nesse exato momento. Eu sou uma terapeuta, e se você precisar de mim, me busca, na minha bio tem o meu verdinho, tá? Entra lá. Se você quiser fazer parte do grupo, você entra lá. E em nome de Jesus, vamos crescer juntos. Eu vou fazer a oração final. Eu quero falar para vocês sobre a Santa Ceia mais uma vez. Costume fazer a Santa Ceia, celebrar a Santa Ceia na sua casa. Dona Gil, daqui a pouco eu levo. Eu tô na live. Daqui a pouco eu levo pra senhora, tá? Eu vou lá e levo, daqui a pouco. Gente, desculpa, mas é uma vizinha minha, uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito dela. E eu tô com a encomenda aqui para entregar. Gente, em nome de Jesus, nós costumamos nos ajudar aqui. E a gente, às vezes, ela tem uma encomenda para mim, às vezes eu tenho encomenda para ela, e assim a gente vai se ajudando.
Aqui no Nordeste você tem que matar um leão todo dia. Todos os dias você tem que matar um leão para sobreviver. Mas você tem que se levantar pela manhã com toda a fé que você tiver no seu coração. Vamos à celebração da Santa Ceia, voltando ao assunto. A Santa Ceia nada mais é do que uma ferramenta de cura e salvação. Salvação, você já é salvo. O que eu estou dizendo é que a salvação vem pelo poder que você tem de transformar a sua mente. Renovação da mente. Então é quando a gente chama de despertar. Você dá um salto quântico. A Bíblia ajuda muito. Leia a Bíblia e escute. Nem tudo que está lá é de Deus não, viu? Porque o homem já mexeu muito na Bíblia. Mas o pouco que tem de originalidade é o bastante para transformar a tua vida e a minha. Comemore e celebre a Santa Ceia dentro da sua casa. E você vai ver uma grande transformação. Quando você vier para a live, coloca o vinho, coloca o pão. E você vai aprender a ungir, consagrar, a dar graças, apresentar o Senhor e dar graças a Deus. Quando o Senhor Jesus ele ia fazer a Santa Ceia, ele não disse que era para os discípulos fazer, que ninguém podia participar. Não, ele disse, façam isso em memória de mim. E como foi que esse vinho e esta carne passou a ter esse poder? Houve um sacrifício, uma vida foi entregue no madeiro, numa cruz. E o sangue que foi derramado é poderoso. A carne que foi moída é poderosa. Então a carne é para a cura da tua saúde, é o pão. E o vinho é o sangue para a cura do teu espírito, para a expansão da tua consciência, porque a salvação vem pela mudança de mentalidade, que caia na tua vida todas as crenças limitantes, todas as perseguições e as dúvidas que muitas vezes têm paralisado você, que caia por terra nesse instante, em nome de Jesus. Toda perseguição, toda inveja, em nome de Jesus eu declaro, vai dar certo, já deu certo, Deus já abriu portas, e aonde você colocar a planta do seu pé, o Senhor, Ele abençoará, o Senhor está restituindo, em nome de Jesus. Senhor, eu te apresento o pão, o vinho, a água, a casa. Eu te apresento, Senhor, neste momento o carro. Eu te apresento, Senhor, neste momento a empresa, a loja. Eu te apresento, Senhor, neste momento agora os amigos, o grupo de apoio dessa pessoa. Eu te apresento os sonhos, Senhor. Eu unjo, eu consagro esse pão que está separado, esse vinho que está separado. Eu unjo, eu consagro agora em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, a água. Toda a água que está na tua casa, todo depósito de água que está na tua casa, tua despensa, os teus móveis, cada parede, em nome de Jesus, a tua casa dos sonhos da praia, vai dar certo, porque o Senhor é Deus de vitória, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus que cura. Deus está restituindo a tua saúde agora, Deus está te rejuvenescendo, Deus está restaurando a tua força vital, o teu chi da vida, em nome de Jesus. Receba, receba, receba para a honra e glória dele. O Senhor é contigo. Permaneça na presença, porque você é a igreja e a igreja já venceu. Gente, beijo de vitória, gratidão a todos. Obrigada, pastora, obrigada, Jael, obrigada, Liliane, obrigada, Antonieta, obrigada a cada um que estiveram nessa live hoje. Eu quero hoje bater uma salva de palmas para você. Que estiveram comigo até agora, que Deus te abençoe. Beijo de vitória.
Amanhã eu abro live pela manhã, gente. Não esquece, eu vou estar aqui. Vitória para todos e para mim também. Beijo de vitória para todo mundo.